ver se alguém entra. Já vai ficando gravado por 24 horas. Entendi. Como o pessoal trabalha de esse horário maior, então eles assistem mais à noite. Vamos lá. Então vamos começar a gravação. Gente, eu tô aqui com a Fernanda hoje. Oi. E, ó, o pessoal tá entrando, vou esperar um pouquinho. O pessoal tá entrando agora. Oi, ó, todo mundo. Oi. Vamos ver se mais gente entra. Ó, estamos entrando aos poucos. E já vou começar Isso. te apresentando, Fernanda. Tá Aqui, bom. obrigada por participar. Imagina, obrigada por me convidar. O nosso público é bem diversificado. A gente tem pessoas que estão na universidade ainda, já temos pessoas formadas, já temos juízes, promotores, todo mundo tá aqui querendo aprender mais um pouco com você. Tá bom. E eu, particularmente, eu sou fã da Fernanda, a pessoa que eu me inspiro muito aqui, porque ela passou por tudo que eu estou passando e ela conquistou o lugar dela aqui nos Estados Unidos, o que eu me sinto muito bem representada sendo brasileira por você. Obrigada. E é uma pessoa que me inspira todo dia. Um dia eu vou chegar no nível dela. Sei, De verdade. sei. Vai sim, com certeza. Mas olha só, pessoal, nós recebemos as perguntas de vocês aqui. Ao final, se a gente tiver tempo, eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver interesse em perguntar mais alguma coisa. Mas eu queria que você se apresentasse primeiro, Fernanda. Então tá bom, obrigada de novo por estar aqui, obrigada por me convidar. Eu não sei se eu sou toda essa inspiração, mas eu tento fazer o meu melhor e carregar o nome do Brasil por fora do Brasil, que as pessoas têm orgulho de dizer que uma brasileira está conquistando as coisas. Meu nome é Fernanda Beraldi, eu moro aqui nos Estados Unidos, vai fazer 4 anos agora em agosto. Eu trabalho aqui na Cummins, em Indianápolis, na mesma cidade que a Thalita mora, faz 3 anos. Eu sou a diretora sênior de Ética e Compliance aqui da Cummins. Eu sou responsável pelo programa global da Cummins de Compliance. A gente tem eu tenho um time que responde para mim de pessoas que estão na China, na Austrália, na Índia, na África do Sul, no Middle East, ali no Oriente Médio, e na Europa e na América Latina. E foi com muito suor e muito sacrifício, não é fácil, não cai no colo, como a Thalita fala, é absolutamente verdade, as coisas não caem no colo, mas nada melhor do que a gente poder usar um veículo como o Instagram para poder passar mais perguntas, mais informações, falar um pouquinho do que a gente enfrentou, do que a gente passou e das coisas que a gente teve que abrir mão, né? E é isso. Então, tô aqui para responder as perguntas de vocês. Muita gente quis saber do início da sua carreira. Como foi fazer direito? Como foi começar? Você estagiou em escritório quando você se formou? Você foi para escritório? Como foi a sua vida? Então, eu comecei... Meus pais os dois são advogados, né? Minha mãe e meu pai são advogados e sempre disseram, você vai ser uma ótima juiz, você seria uma ótima... E eu não falava nada disso, eu falava que eu ia fazer medicina, né? E eu queria fazer medicina. No fim, acabei entrando em direito, eu sou maquinzista, eu me formei em 2003. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar no escritório lá em São Paulo, chama Honda Estevão. Hoje não é mais Honda Estevão, mas na época era Honda Estevão, hoje é Honda, Ferreira, Rocha e Araújo. Advogados do Dr. Elcio Honda, doutora Renata Rocha, que eu gosto muito e a quem eu devo muito o meu sucesso. No escritório eu trabalhava sempre com direito comercial, direito empresarial, abrindo e fechando empresas, dando um parecer, um pouco sobre abertura e fechamento de empresas, um pouco da área que a gente chama real estate aqui, né, direito imobiliário, bastante da área comercial, contratos nacionais e internacionais. Eu adoro línguas, desde pequena eu tentava aprender várias línguas e eu tinha uns professores na minha escola que perceberam que eu gostava, então quiseram dar aula, né, particular para mim. Meus pais não tinham dinheiro para pagar aula particular. Eles me deram livro, me deram vídeo, me deram música. E eu aprendi a falar, assim, basicamente, o inglês, o francês e o espanhol desse jeito. Só com livro e música. E depois, aos poucos, fui me aperfeiçoando quando eu precisei usar o inglês jurídico, o francês jurídico, o espanhol jurídico. E quantos idiomas você fala hoje? Eu falo português, inglês, francês, espanhol, profissionalmente fluente, consigo negociar contrato, escrever política nessas 4 línguas. E o alemão é só, só pra não passar fome, e não passar sede, saber onde é que eu tô indo. Meu marido fala alemão, ele me ensinou um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Não é nada fluente, nada próximo do que eu consigo fazer nas outras línguas. Uhum.
Então, trabalhei nesse escritório por 4 anos, sempre gostei dessa parte de contratual, comercial, empresarial. E aí a Embraer abriu uma vaga, né, de direito, de advogada pleno na época, que era para entender e trabalhar com a parte comercial de contratos de suporte e manutenção de aeronaves e de leasing de aeronaves na época. E eu falei, bom, uma ótima oportunidade, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar para São José, se eu for aceito. Eu sou de São Paulo, como vocês já podem ter visto o meu sotaque, cheio dos S's. Eu sou de São Paulo e eu precisava mudar para São José, que é uma cidade um pouquinho menor. Bom, meu marido trabalhava em São Bernardo, na época, minto, São Caetano, que é mais longe ainda. E a gente falou, bom, vamos ver se você consegue, vamos ver se você entra, se você entrar a gente vê o que faz. Aí, o que aconteceu? Eu entrei. Então, o que a gente fez? A gente mudou para São José dos Campos, que é uns 70 quilômetros de São Paulo, 80 quilômetros de São Paulo. E aí meu marido ficava indo e voltando para São Caetano todo dia. Tinha dia que ele chegava em casa e eu ainda não tinha chegado em casa do trabalho, né? Na época eu tinha um filho de 1 ano e minha mãe que cuidou dele até o 1º ano, até eu mudar para São José. Os meus sogros moram em São José, então isso facilitou um pouco na questão de cuidar do nosso filho. Mas é uma coisa de ficar indo e voltando ali na estrada. Durante meu período com a Embraer, eu trabalhei muito e, assim, workaholic mesmo, né? Eu não sei se é de outra forma, não é uma coisa muito saudável, mas eu não sei se é de outra forma. Com a Embraer, eu fui para mais de 50 países, né? Viajando para questões de negociação contratual, visitação de cliente, negociação, às vezes retomada de aeronave, quando o contrato dava errado, tinha que ir lá retomar a aeronave, tudo que vocês podem imaginar da questão de contratos internacionais de aviação, eu basicamente fiz. E meu marido que cuidava do meu filho. Então, abrir mão aí de você ser mãe plena e o seu marido super te apoiando, né? Que foi no meu caso isso que aconteceu. E assim foram 7 anos, quase 7 anos de Embraer. De 2008 a 2014, 2007, 2008 a 2014. Em 2014, eu já estava um pouco... Assim, comecei a ficar cansada de fazer sempre a mesma coisa, de estar viajando tanto, né? Ao mesmo tempo, a Embraer usa muito lei internacional nos contratos dela. Então, isso fez com que, por 7 anos, basicamente, eu não fizesse quase nada de direito brasileiro. Eu só fazia as coisas de direito de Nova York, direito de UK, né? Da Inglaterra. Então, isso me ensinou algumas coisas, né? Não era tudo, me ensinou a parte contratual da lei de Nova York, por exemplo. Eu falei, olha, eu tenho vontade, eu tenho garra, eu quero fazer um mestrado. E meu marido falou, mas a gente vai ter que mudar de país. Eu falei, isso aí, a gente vai ter que mudar de país. Mas vamos ver se você vai passar, né? Vamos ver se você entra, tudo bem. Eu me apliquei para alguns mestrados. Entre os que me aceitaram, a faculdade de Direito aqui, a UMassacre, que é a mesma que você cursa, me aceitou. E você acha que eu tinha dinheiro para fazer? Eu não tinha dinheiro para fazer. Eu mandei um super currículo, né? O meu super currículo. Mandei um monte de cartas de recomendação dos meus advogados que eu conhecia aqui nos Estados Unidos, que quiseram mandar carta de recomendação. Quem tenta fazer isso, você sabe que não é fácil conseguir uma carta de recomendação. Eu tive várias, graças a Deus. E eles falaram, olha, a gente quer uma pessoa como você aqui e a gente vai te dar uma bolsa integral. Eu falei, não é possível. Eu vou ter que mudar de país, né? Primeiro mudei de cidade, depois mudei de país, né? Meu marido falou, mas e aí, você vai, depois você volta? Eu falei, não, você vai pedir transferência pela sua empresa e vamos todo mundo para os Estados Unidos. E a gente fez isso. A gente mudou todo mundo para os Estados Unidos. Eu vim pra cá, pra Indianápolis com meu filho. A empresa do meu marido, vocês acham que é aqui do lado? Não, é em Michigan. 4h30 de viagem. Ida e mais 4h30 de volta. Então, como a Thalita tá fazendo agora, durante o mestrado, eu resolvi que eu ia dar o meu melhor, né? Exatamente como a Thalita tá fazendo. Eu falei, vou dar o meu melhor porque eu não sei o que vai acontecer depois, né? Se eu vou ter uma oportunidade, se eu vou querer voltar pro Brasil, eu não sei o que vai acontecer. Meu filho ficou comigo aqui, eu levava ele pra escola de manhã, ia pra faculdade, estudava o dia inteiro, fazia aula, fazia tudo que eu tinha que fazer, fazia a lição. Saía da faculdade, pegava meu filho, trazia pra casa, ainda fazia mais lição, estudava mais e punha ele pra dormir. Ele, na época, tinha 2014, 7 anos, e a gente começou a fazer esse esquema. No fim de semana, meu marido vinha, passava o fim de semana com a gente, voltava. Primeiro semestre, estudei assim, me matei de estudar. Chegou no fim do semestre, no meio do semestre eu tive uma oportunidade de fazer uma pro bono, né?
com o Office of Attorney General, que é como se fosse procurador estadual, e fazer um estágio sem ter dinheiro, que não te pagam. Você vai lá, você faz horas, você dá suas horas para aprender, e foi isso que eu fiz. E foi a primeira mestranda não americana que conseguiu esse estágio. E eu falei, tá bom. Fiquei lá naquele estágio, fiz 300 horas, eu ganhei um prêmio da faculdade por tantas horas, assim como outras pessoas também ganham. E no fim do semestre eu falei, eu vou me aplicar para outros estágios agora. Aí todo mundo, né, falou, mas você, uma mestranda se aplicando para estágio, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não tive muito apoio, não, vou te dizer. Falei, não quero saber, porque eu não já tenho, então eu vou lá, vou me aplicar. Aí me apliquei para um estágio com o Justice David, na Suprema Corte aqui de Indiana, como vocês já sabem, de que a Thalita explicou para vocês, cada estado aqui tem a sua Suprema Corte, né? É diferente a forma do direito aqui nos Estados Unidos, da Constituição americana, é diferente do Brasil. E eu consegui esse estágio. E eu falei, que bom, fico feliz, né? Um outro estágio que eu me apliquei no mesmo semestre foi para a Lilly, que é uma farmacêutica, uma empresa farmacêutica global, que faz aí no Brasil Mertiolate, outras coisas que vocês conhecem. A Lilly também me aceitou, primeira mestranda que conseguiu um estágio na Lilly na história do mestrado aqui da McKinney. Falei, agora eu vou ter que escolher? Não, eu fiz os dois estágios, mais 17 créditos, 15 créditos no segundo semestre e cuidava do meu filho. Tudo isso ao mesmo tempo, porque eu queria terminar o mestrado em um ano, né? Então tá bom, a gente fez tudo isso, meu marido me apoiando, eu vinha todo fim de semana, ficava com o meu filho, eu só estudava no fim de semana. Chegou no fim do semestre, o pessoal também, uma grande honra, eu fui escolhida para ser uma das commencement speakers, que é oradora da turma. E eu fiz o discurso da oratória, da graduação, que foi uma grande honra para mim. Mais de quase 2.000 pessoas nesse dia dessa formatura. Minha mãe veio do Brasil para me ver, não entendeu uma palavra do que eu falei, mas tudo bem. Uma grande honra esse dia para mim. E nesse dia, eu conversei com meu marido e eu tinha recebido, não uma proposta de trabalho, nesse dia eu tinha recebido 2 propostas de trabalho. E contei pro meu marido e pra minha mãe nesse dia. Foi um dia, assim, de muita realização pra mim. Eu fico até emocionada, porque é uma coisa assim... Eu vim pra cá e não sabia nada. Eu não conhecia ninguém de Anápolis. Ninguém. Né? Eu fiz tudo sozinha, com o network sozinha, com o apoio da faculdade, com o apoio do meu marido. E assim, confiando que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. De novo, como a Thalita falou, não cai do céu. Você estuda, você faz. E as coisas acontecem pra você, né? Então, esse é um resumo da minha história. Eu aceitei uma das propostas, que foi com a Cummins, e desde então eu tô aqui. Desde julho de 2015 que eu tô com a Cummins. Eu quero te dar um abraço, porque eu sou muito fã dela. A gente que tá aqui, a gente sabe o que a gente passa. A gente sabe quão é difícil. Às vezes vocês veem o resultado aí no Brasil e vocês não imaginam o que a gente passa pra conseguir esses resultados. E quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, a gente sabe que aquela pessoa não tá lá por acaso. Então, quando a Fernanda fala isso, eu sei tudo que ela passou. E o quanto você merece estar onde você está hoje. O que eu puder fazer para pagar de volta, seja fazendo isso, seja fazendo mentor de alunos da faculdade e outros alunos que são de alunos de JD, né, do Jurisprudence, eu vou fazer, porque nada paga você poder devolver isso para a comunidade de uma forma, seja assim, seja conversando com pessoas, seja sendo mentores de outros brasileiros, nada paga não tem que pague. E muita gente quis saber qual o conselho que você dá para quem está no início de carreira. Eu sou uma pessoa que sou networker natural. Então eu gosto de conhecer gente, eu não paro de falar, como vocês já perceberam. Eu tô sempre tentando saber como eu posso ajudar aquela pessoa que está conversando comigo, né? E o que eu posso aprender com aquela pessoa. Então, o que eu sempre falo é ter a cabeça aberta. Porque aquela pessoa que cruzou o seu caminho por 5 minutos pode fazer uma grande diferença 5 anos da sua vida para frente, né? Um dos advogados que eu conheci aqui em Indianápolis é um advogado que eu tinha sido meu opposing counsel. Ele tinha sido advogado contra mim num contrato que eu vendi uma aeronave aqui para uma empresa aqui de Indianápolis. Ele tinha sido um advogado contrário, da parte contrária.
Eu fiquei amiga dele. A única pessoa, a primeira pessoa que eu me reconectei quando eu cheguei aqui em Indianápolis foi essa pessoa que eu conheci. Geralmente, o que acontece? Você odeia o advogado da outra parte, você fica bravo, você briga, tá negociando, difícil de negociar. Eu acabei ficando amiga dele, uma primeira pessoa que eu me reconectei quando eu cheguei aqui. Então, é sempre ter a cabeça aberta, porque você tá sempre aprendendo com as pessoas que cruzam o seu caminho. Independente de se a pessoa é menos estudada que você, se a pessoa... Não importa, porque essa pessoa e você estão ali naquele momento por alguma razão. Então, não leva isso a sério, porque é uma das coisas. Outra coisa, para quem tem esse sonho de vir pra cá, é investir em línguas. E eu falo investir, eu não sei... Eu falo investir seu tempo, não é investir seu dinheiro. Existem muitos cursos hoje que são abertos, que são de graça, que te capacitam, né? E não ter medo, porque se você se aplica, se você estuda, a oportunidade vai vir para você, né? É isso que é uma das coisas que eu falo também, não ter medo, né? Quem tem medo, se você tem medo é porque você não tá ainda pronta para fazer. O dia que você se internalizar que você tem tudo que você precisa, né? A coisa acontece para você. Eu vou lendo as perguntas e aí o que você já respondeu a gente vai eliminando. Tá bom. Gustavo Mendes perguntou: qual foi o momento que você tomou a decisão de buscar a carreira nos Estados Unidos? Alguma decepção com o Brasil ou a inspiração de lutar por um sonho? Sabidamente competente, mas houve algum tipo de preconceito por ser brasileira, latina? E qual foi o primeiro passo da jornada? Bom, o primeiro passo, o momento que eu tomei a decisão foi o momento que eu percebi que eu conseguia negociar um contrato super complexo de venda de aeronave de milhões de dólares no mesmo nível que um advogado americano fazia. Com a mesma linguagem, as mesmas palavras, com a mesma eficiência, né? E sabendo quais eram as alternativas para trazer o melhor produto, o melhor resultado para a Embraer naquela época. Então, quando eu percebi que eu estava no mesmo nível, a gente tem aquela coisa de aquele ranço, né? Já, eu não vou conseguir, é difícil, não é a minha língua. Quando eu percebi que eu estava no mesmo nível, eu falei, não, eu posso ser mais do que isso, né? Eu posso ir e fazer o mestrado e conseguir ser também uma advogada nos Estados Unidos. E nesse momento que eu falei, eu vou. É um sonho que eu tenho, eu vou conseguir. E meu marido falou, você é absolutamente louca. Vai ser super difícil. Ele sempre me apoia, mas ele é realista, né? Eu sou sonhadora, ele é o realista. Vai ser difícil, né? Não vai ser fácil. Eu falei, eu não tenho medo do difícil. Eu tenho medo de ser da média. Eu tenho medo de estar na média. Eu tenho medo de não me destacar. Isso que eu tenho medo. E eu vou lutar para me destacar e para ser uma pessoa que seja bem-sucedida. Se eu sofri preconceito, sim. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falaram, que bom, você fala 4 línguas. Você pode trabalhar com imigração. Eu falei, não, eu sou uma advogada de direito comercial. Eu não vou trabalhar com imigração só porque eu falo 4 línguas. Nada contra a imigração, eu acho maravilhoso. Eu acho a pessoa que trabalha com direito de imigração uma coisa super dedicada e difícil. Mas eu falei, eu sou advogada que tem 13 anos de experiência como advogada de direito comercial, direito empresarial, da parte de compliance. Por que eu vou trabalhar com imigração só porque eu falo línguas, né? Ou você não vai conseguir esse estágio na Lilly porque ninguém nunca conseguiu, nenhum mestrando nunca conseguiu. Eu falei, não, então agora que eu vou tentar com mais força ainda. Porque eu quero fazer história aqui. Eu não vim pra cá pra brincar, né? Então é isso. Priscila Dori perguntou, quais foram as dificuldades que você encontrou sendo mulher para chegar nessa posição? A Cummins é uma empresa super diversificada e que mulher e homem não tem diferença. Se você é mulher, se você é homem, se você é gay, se você é queer, não tem essa diferença aqui. Se você é African American, se você é latina, você é visto como uma pessoa que está aqui para fazer o bem da empresa, para defender a empresa, para entregar para a empresa. Então, felizmente, eu não tive essa dificuldade de ser mulher na Cummins. Na empresa brasileira não é a Embraer em si, mas no Brasil não é da mesma forma, né? Eu vim o meio aeronáutico é um meio mais masculino, tem menos mulheres do que tem homens. Então sempre tem aquela coisa, você é mais jovem, tem um monte de pessoas que têm mais experiência em engenharia ali em volta. Tem aquela coisa, mas né? Será que ela é realmente tudo isso, né? Mas nunca, assim, não é uma questão da Embraer, é uma questão do Brasil, né? Infelizmente, ainda no Brasil há esse degrau e pessoas como a Thalita, pessoas como eu, como as nossas mães estão aqui para, né, aos poucos mudar essa realidade.
E Crank It Up perguntou quais as portas o mestrado abriu para você, se você se sente mais respeitada pelos seus colegas de trabalho e clientes, porque você tem uma graduação americana. Existe algum tópico ou matéria que você recomendaria? E qual foi a sua classe mais memorável? Tá. Bom, portas do mestrado que abriu para mim, abriu as duas ofertas de emprego que eu recebi foram por causa do mestrado. Eu não teria conseguido o mestrado sem a oferta, as ofertas de emprego sem passar pelo mestrado. O mestrado abre as portas para você dentro das empresas. O que você vai fazer depois que a porta abrir é por sua conta, né? O mestrado te põe na porta, né? Depois da porta para dentro é com você. Se eu me sinto mais respeitada, o mestrado é uma chancela, né? Uma validação pelos americanos de que você é como os americanos, né? Então, ele abre essa porta e é essa validação para você. Só com o meu diploma eu conseguiria isso? O meu diploma brasileiro? Não, eu não conseguiria isso. Eu já era conhecida e respeitada no meio aeronáutico, mas o mestrado é a validação, né? E uma classe que foi memorável. Eu fiz uma aula que eu tinha que chama Advanced Sales, vendas avançadas, de acordo com um código comercial aqui nos Estados Unidos, que chama UCC. Essa aula é dada por um ex-desembargador daqui da Suprema Corte de Indiana, que é o Justice Sullivan. E era uma aula de leasing, né, de equipamentos. E ele sabia que eu tinha trabalhado anteriormente com leasing de aeronaves, e ele fez a aula inteira fazendo pergunta para mim, que a gente chama cold call, né, que ele chama você e pergunta sobre a matéria. Isso numa sala de 60 alunos, eu era a única mestranda, né? Eu respondi todas as perguntas que ele tinha. E ele até hoje, durante essa aula, nos semestres seguintes, ele menciona que eu trabalhava com isso, que eu ajudei ele a criar aquela aula para ele, trazer cor para a aula, né? Trazer experiência real para a aula. Isso foi assim, os alunos do JD que estavam comigo nesse dia falaram parabéns, sabe, isso aí, para quem tá aqui, não tem valor, porque você está se destacando entre os americanos, eles valorizam muito isso. Deixa eu ver, tem muita pergunta repetida já. Qual foi a maior dificuldade encontrada nesse processo entre ser brasileiro e estudar nos Estados Unidos? Eu acho que você já respondeu, acho né? Acho que sim. Ana Amaral, fala um pouquinho do processo de seleção que você passou para entrar na atual empresa em que você trabalha e o que você aconselha para quem vai passar por uma entrevista de trabalho nos Estados Unidos. Quais dicas você daria para quem está entrando no mercado de trabalho norte-americano? Bom, a entrevista aqui nos Estados Unidos eu achei bem diferente do processo brasileiro. Primeiro é que você vai na entrevista no Brasil, as pessoas fazem as perguntas que estão ali no seu currículo e basicamente querem saber a sua experiência, querem realmente entender o que você tem para oferecer. Nos Estados Unidos, isso não é diferente, mas eles querem saber dos seus valores, né? Não da sua família, mas dos seus valores, do seu upbringing, que a gente fala aqui, como você cresceu, o que norteia você, o que te motiva, né? Eles querem saber se você vai se encaixar direito com as outras pessoas da equipe. Eu fiz uma entrevista com o meu chefe hoje e mais de 5, 6 outras entrevistas com todo mundo da equipe. Você precisa poder, no meu caso aqui, saber trabalhar em equipe, inclusive com quem estava fora do Brasil, né? As pessoas da minha equipe que hoje estão fora do Brasil, estão fora dos Estados Unidos. Uma outra coisa também é que eles esperam que você venha para a entrevista sabendo tudo da empresa, né? Eles fazem perguntas para você para saber se você fez sua lição de casa. Ao mesmo tempo, é esperado que você faça perguntas, né? Quais as pessoas que são bem-sucedidas nessa empresa, né? O que elas fizeram de diferente para ser bem-sucedidas? As suas perguntas, a forma que você pergunta, são coisas valorizadas também. Não é só eles quererem saber de você, o que você tem para oferecer, mas o seu interesse é demonstrado através das perguntas. E quais as dicas que você daria para quem está entrando no mercado de trabalho? O mercado de trabalho americano, que a gente chama de Corporate America, né, é bem diferente do Brasil, né? Então, essa coisa de você chegar... vai parecer bobo e fútil, mas essa coisa de você chegar... Olha a minha roupa aqui, ó. Tá vendo? Esse é o decote que eu uso aqui. Entendeu? Não tem essa coisa de você estar de roupa justa, de você andar...
que nem uma piriguete, né? Não tem essa. Tem que estar arrumada, mas não é aquela coisa extra. Você tem que estar... a profissional que você vê, aquela coisa boring, de você estar usando o terninho e representando a empresa, é isso que esperam de você, tá? Então, não do ponto de vista de vestimenta. É muito, muito sério isso. Não se espera piadinhas de duplo sentido, aquelas brincadeirinhas que a gente faz no Brasil. Isso não é bem visto aqui e dá até direito a eles te mandarem embora, né? Outra coisa é que a atenção que eles têm em relação ao que você faz na social media, o que você posta, o que você fala, isso tem muito mais valor. As pessoas, elas... É uma surveillance, que a gente chama, né? As pessoas estão realmente atentas para o que está acontecendo com cada empregado, né? O Big Brother aqui na empresa é isso aí, existe isso mesmo. Outras dicas é a forma com que as pessoas fazem amizade aqui dentro das empresas é diferente da que a forma que as pessoas fazem amizade no Brasil. Então aqui a sua relação com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho vai ser muito mais profissional no começo, para depois você ser amigo, né? De ir na casa das pessoas. No Brasil é aquela coisa, vou fazer churrasco fim de semana, vem pra cá. Isso aqui você não vai ter aqui, né? Então você tem que ter o quê? Uma resiliência, né? E como falam, uma rede, um apoio emocional, um suporte emocional seu mesmo muito forte, porque não é que ninguém tá te chamando porque ninguém gosta de você, é o jeito que as pessoas são aqui, né? Elas não abrem a intimidade assim tão como a gente faz no Brasil, né? Como lidar com a diferença entre direito americano, jeito de advogar, e nos Estados Unidos e no Brasil? Bom, eu não sou uma advogada que trabalhava com nada litigioso, então isso aí eu já vou descartar porque eu não tenho nem capacidade de fazer essa comparação, tá? Em relação ao jeito de advogar, eu vejo que existe muito mais um que a gente chama collegialism, que é as pessoas são camaradas uma das outras. Mesmo se você seja opposing counsel, né, uma pessoa que está do outro lado da mesa, existe uma camaradagem, né? Existe principalmente que aqui em Indianápolis é um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Aqui em Indianápolis não tem seis níveis de separação, é tipo 3. Né? Então você tem que ser camaradagem tem que ser constante, a sua educação tem que ser constante, a forma como você é polite, como você... Isso tudo conta, né? Então, eu falo assim, dessas são as diferenças mais sutis, né? O jeito americano, para se você faz litígio aqui nos Estados Unidos, você vai ter todo uma outra estrutura, um outro behavior, uma postura que eu não tenho nem como falar, porque não é o que eu faço. Mas na parte de compliance, ou o que eu fazia nessa parte de contratos, existe essa camaradagem e não aquela adversarial, aquela coisa de a pessoa é meio adversário. Não tem isso aqui. O que tem é 2 advogados tentando resolver o problema do cliente, né? Ou, no caso de compliance, 2 profissionais de compliance tentando fazer a coisa acontecer. É diferente do Brasil, eu acho, nesse ponto. E a Raquel Malta perguntou onde procurar pelas universidades dos Estados Unidos. Como saber quais delas têm a especialidade que você almeja? Isso aí eu fiz... A internet é uma maravilha, né? Eu comecei não pela especialidade, eu comecei pela região dos Estados Unidos que eu queria estar. Eu pensei nas coisas que eu poderia oferecer para os Estados Unidos, que é uma profissional internacional que fala várias línguas, né? E onde eu me destacaria nos Estados Unidos, né? Eu vou pra Flórida, é lindo, o tempo é maravilhoso, não neva, né? Mas o que acontece? Tem outras 200 pessoas que falam espanhol e português, né? Vou pra Nova York, Chicago, a mesma coisa. Agora, eu vim pra Indiana, uma pessoa que fala 4 línguas, é difícil de achar uma pessoa assim. Difícil de achar uma pessoa que tenha que tenha tantos anos de experiência, né? Então, e experiência internacional. Então, aí é outra... Né? Você já começa se destacando. Então, dentro daquela região que te oferece a possibilidade de destaque, quais as faculdades que tem a coisa que você quer fazer? Eu comecei dessa forma. A Estela Emery perguntou, em sua opinião, como está sendo exercer atividades jurídicas que envolvem os Estados Unidos e a América Latina? Bom, minha posição aqui nos Estados Unidos não é de trabalhar para questões jurídicas na América Latina. Quando eu entrei na Cummins,
cuidava das questões de compliance da América Latina a partir dos Estados Unidos. Para eles, isso aqui foi uma ponte única, né? Que é uma profissional que entende a legislação brasileira de compliance, né? E entende a legislação americana de compliance, né? Não nos esquecemos que a Embraer foi alvo de uma investigação de compliance, que é a lei de FCPA, que a gente chama, Foreign Corrupt Practices Act, e foi condenada, né? Pagou uma multa aí, não condenada, fez um acordo de pagar uma multa. Isso daí é tudo matéria pública, não tem, vocês podem pesquisar na internet, é tudo disponível na internet. Então, para eles, essa questão da ponte entre o Brasil e os Estados Unidos, tem uma advogada que estava aqui, entendia as matérias de lá e poder entender como o nosso programa de compliance aqui precisava de alguns ajustes, né? Para ser um programa eficaz, efetivo no Brasil. Para eles foi... não tem como medir o valor disso, né? Priceless. E também perguntaram o que é exatamente a especificação de compliance e como ela é aplicada ao direito societário. Ah, tá. Isso é uma ótima pergunta. Estudos e estudos. Isso. Compliance é um gênero, né, de qual existem várias espécies, né? Cada empresa que você conversa sobre compliance, os potes ali que ela tem de compliance são diferentes dentro desse guarda-chuva compliance. São várias coisas diferentes, tá? Para a Cummins, o Compliance and Ethics cuida de anticorrupção, da parte de antitrust, da parte de controle de exportação, da parte de data privacy, privacidade de dados, né? Da parte de conflito de interesses, da parte de lavagem de dinheiro, e da parte de que a gente chama human trafficking or slavery no nosso supply chain. Essas são as matérias que a gente cuida no programa de compliance da Cummins, tá? Para outras empresas, essas coisas vão ser diferentes. Por exemplo, o sexual harassment, ou assédio sexual aqui na Cummins está dentro da parte de RH, não na parte de compliance, né? Isso não significa que a gente não se envolva nas matérias, mas não é uma coisa que eu cuido no meu dia a dia, por exemplo, né? A interseção entre compliance e societário é que, assim, por exemplo, a Cummins sendo uma empresa listada, né, no Securities and Exchange Commission, que é equivalente à Bolsa de Valores nos Estados Unidos, ela tem que obedecer às regras da SEC para as questões de governança corporativa. Então, você obedecer às regras da SEC é um tipo de compliance de governança corporativa. Por você ser uma empresa listada, as regras de FCPA, por exemplo, você está sujeito a multas maiores quando você é listado do que quando você não é listado, né? Então, existe uma interseção, mas, de novo, vai depender do que a sua empresa chama de compliance. A governança corporativa é um tipo de compliance, porque ele você estar se adequando às regras da Bovespa, de outras stock exchanges por volta do mundo, que elas determinam que a sua empresa tem que ter para poder estar listada. E a Libe Mendonça perguntou: eu trabalho atualmente com recuperação judicial e falência, mas gostaria de saber se a Fernanda indicou aprofundamento nessas áreas envolvendo empresas, pois tenho muita vontade de trabalhar com empresas ou dentro de uma multinacional. E queria saber o que ela indica com relação à especialização. Eu procurei nesse caso, Libe, eu procuraria uma especialização que fale de direito comercial, de direito empresarial, saia um pouco da área de falência, de recuperação judicial. O mestrado, uma especialização, um aprofundamento, tudo que você faça de estudo adicional ao seu trabalho, o que vai te abrir de oportunidade? Você vai conhecer outras pessoas, né, que trabalham com coisas semelhantes ou que têm interesses semelhantes. Aí o que acontece? Você começa a abrir o seu networking, né? Você abrindo o seu networking para pessoas que têm interesses semelhantes, você começa a abrir o quê? Oportunidade de cooperação, oportunidade de escrever artigos juntos, oportunidade de emprego em outras empresas. Então, você está sentada no seu trabalho, se dedicando, se matando pelo seu trabalho. É bom? É bom, mas vai gerar outras oportunidades para você fora do seu trabalho? Difícil. Então, abrir esse leque de coisas paralelas, né, como uma especialização, um curso na OAB da sua cidade, te expõe a outros profissionais que podem estar procurando gente como você. Só que se você não está lá fora, como é que eles vão saber que você está lá fora? Então, essa é uma sugestão que eu dou. Procurar coisas que têm envolvimento com direito comercial, direito empresarial, que saia um pouco só dessa questão de falência e recuperação judicial. Bom, e o blog Mundo dos Livros fez várias perguntas aqui que você já respondeu. Deixa eu ver aqui o que ainda não respondeu. Você acha que essa história de quem faz direito está fadado a viver em seu país é um mito?
Absolutamente. O mundo de hoje, o Trump gostando ou não, o mundo é globalizado. O direito não tem fronteiras, né? Se você escrever, se você tem um interesse sobre uma matéria de direito, que é uma matéria internacional, você conseguir contatos e você escrever para esses contatos, dizendo, olha, eu tenho interesse de saber como essa parte do direito funciona na França, eu posso te garantir que vai ter alguém que vai te responder, né? Então, eu vejo o direito como uma coisa que não tem fronteiras. O que você precisa é tá lá fora, tá fora e tá no mundo para conhecer os contatos que vão te ajudar a levar a sua paixão para fora, expandir a sua paixão além do Brasil, né? Gente, a internet é maravilhosa nisso, né? Tem grupos de pessoas que discutem certos temas, tem centros de estudo de faculdades de outros países dos quais você pode tentar ajudar recolhendo temas de pesquisa ou objetos de pesquisa que vão ajudá-los nas pesquisas do Brasil, por exemplo. A nossa faculdade aqui está fazendo uma pesquisa sobre o Brasil que você estava ajudando, né? Uhum. Se tivesse um aluno no Brasil que quisesse te ajudar, você não cooperaria com esse aluno? Então, a internet é muito boa nesse ponto de você poder expandir a sua paixão além do limite do seu país. Uhum. Eu não conhecia a Yale Makini antes de olhar na internet quem era a Yale Makini. Não conhecia, entendeu? Eu tinha vindo para Indianápolis uma vez para uma negociação contratual, como eu falei. Só isso, eu vim uma vez. Eu escolhi mudar para uma cidade que eu vim uma vez e passei 2 dias. Né? Se isso não é loucura, paixão e dedicação, né? Eu não sei o que é. Né? E, de novo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha savings, eu tinha uma carreira que eu construí com muito carinho, muita dedicação e muito sacrifício. E foi isso que fez eles abrirem a porta para mim para uma bolsa integral, basicamente integral. Ela também perguntou quais as oportunidades que você vislumbra para o profissional tornar o seu perfil internacionalmente atrativo. Uhum. Como as empresas avaliam a formação brasileira? Tá, formação brasileira, a primeira coisa que quando você está numa entrevista americana, que você é um advogado, é explicar que aqui nos Estados Unidos, no Brasil, é diferente dos Estados Unidos, né? No Brasil, a pessoa se forma e vai direto para a faculdade de Direito do high school, né? Do ensino médio. Do fim do ensino médio direto para a faculdade de Direito. Aqui nos Estados Unidos, a pessoa termina o high school e vai para o college, né? O college tem 4 anos, né? Que é uma formação básica, você pode ter algumas aulas de pré-direito, que eles falam, e depois você ainda faz mais 3 ou 4 anos de direito, dependendo se você escolher turma diurna ou turma noturna. Você vai fazer mais 3 ou 4 anos. Então, as pessoas, quando você fala, eu sou advogado no Brasil, é explicar para elas o que é ser advogado no Brasil, né? Essa diferença educacional existe. O que as pessoas precisam entender é o que essa diferença educacional é apenas no papel, né? Que você tem a capacidade de entregar o que eles estão pedindo para você entregar, né? Para você se tornar internacionalmente conhecido, é o que eu acabei de dizer para vocês. É olhar a internet, ver as oportunidades que estão lá para você, cooperar com alguém que esteja do outro lado do mundo para pesquisar alguma coisa e publicar um artigo, né? Eu tinha um sonho de publicar um artigo, olha isso. Eu sou uma pessoa que já não é quase ocupada. Queria publicar um artigo. Então, vocês já devem ter ouvido falar aí da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, ou OECD, aqui nos Estados Unidos, que é lá baseada em Paris. Eles têm uma semana que chama Semana da Integridade, o Integrity Week. Nessa semana eles fazem várias palestras de compliance e eles escolhem 20 ou 20 e poucos artigos para serem publicados durante essa conferência. Eu falei, eu vou ter o meu artigo publicado lá. Aí todo mundo olhou pra mim e falou, você é louca. Eu já tava trabalhando aqui na Cummins, de novo. Tava trabalhando aqui, viajando com a equipe, né? 2 anos aqui, muitos anos trabalhando em compliance. Eu falei, eu vou publicar meu artigo lá. Escrevi um artigo, mandei lá para seleção de artigos. 230 artigos foram submetidos, só 20 foram escolhidos. O meu artigo foi escolhido. Eles convidaram para ir para Paris, para apresentar o artigo em Paris. Eu fiz isso ano passado. O artigo foi publicado pela OCDE, tem um link disponível, eu posso passar para vocês se vocês quiserem ler. Um artigo que fala de corrupção em licitações, coisa que brasileiro não entende quase nada. E é isso, né? É a questão de você
eu fiz tudo sozinha, não. Tive um coautor que também gosta dessa matéria e a gente pesquisou, escreveu junto e cruzou os dedos, porque quantas outras pessoas também tinham essa ideia, quantas outras pessoas também tinham esse sonho, né? Eu nunca tinha publicado artigo antes. Qual que é a possibilidade que eu tinha de ter um artigo publicado pela OCDE, que é a empresa, a organização NGO mais famosa de corrupção fora dos Estados Unidos? Você não, né? É só acreditar e fazer. Fecha o olho, não fecha muito que você tem que escrever, mas fecha o olho e manda ver e se dedica, porque quando você se dedica com sacrifício, a coisa vem pra você. E para quem não conhece a Cummins, Fernanda, você poderia falar um pouquinho da empresa? Sim, vou falar um pouquinho da empresa. A gente está aqui na sede mundial da Cummins, fica aqui em Indianápolis, Indiana. A Cummins foi uma empresa que foi fundada em 1919, então ano que vem vai fazer 100 anos que existe. É uma empresa que é uma fabricante de motores a diesel e a gás natural para ônibus, trens, navios, geradores, aplicações militares. É uma empresa de 58 mil funcionários em quase 200 países. É uma empresa bem grande. O faturamento ano passado foi 19 bilhões. É uma empresa que a gente chama Fortune 150. Ela está listada entre as 150 maiores empresas do mundo. 150 maiores empresas do mundo por revenue, né, por receita anual. É uma empresa extremamente dedicada a dar de volta para a comunidade, dedicada a manter o que a gente fala, o meio ambiente, né? Mesmo fazendo motores a diesel, é uma empresa que se preocupa, e motores de gás natural, é uma empresa que se preocupa com o impacto que isso tem no meio ambiente, né? É uma empresa que está por 11 anos seguidos listada como uma das empresas mais éticas do mundo pela organização chamada Ethisphere. E ser responsável pelo compliance dessa empresa. Eu não sou VP de compliance, VP de compliance é meu chefe. Sou responsável por toda essa parte internacional e americana do programa de compliance. Ser responsável por tudo isso, 3 anos depois de chegar nos Estados Unidos. 4 anos vou fazer esse ano nos Estados Unidos. É assim, é um sonho que se realiza cada dia que eu piso aqui. Eu agradeço ao apoio do meu marido, ao apoio da minha família, a mim mesma, né, a dedicação de fazer a coisa acontecer, porque é muito sacrifício. Meus pais eu vejo agora uma vez por ano, né, meus sogros eu vejo uma vez por ano. Desde que eu entrei na Cummins, meu filho mudou e fica com meu marido em Michigan, né? Eles vão mudar pra cá o ano que vem, de vez, agora vai ficar todo mundo junto ano que vem. De novo, a coisa não vem sem sacrifício, né? Mas a gente faz funcionar, faz acontecer e eu não tenho nada de especial. Eu sou como cada um de vocês. E cada um de vocês pode fazer isso ou mais do que isso. E qual o último conselho que você daria a todo mundo? Para uma pessoa que nasceu no Cambuci, em São Paulo, bairro pobre. Não desistir do seu sonho. Não desistir do seu sonho e mais que isso, investir no seu sonho. Que o sonho acontece, não é para quem sonha, o sonho acontece para quem faz, né? O sonho acontece para quem se dedica. Então, não desistir do seu sonho, mas trabalhar duro pelo seu sonho. Colocar na balança cada sacrifício, se mover, continuar em frente e acreditar que tem uma coisa, quando uma porta se fecha, a outra porta maior vai se abrir para você, né? Ser resiliente. Gostaria muito de agradecer. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho agora, gente. Gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a Fernanda por ter vindo, por inspirar tanto a gente. Eu quis trazer uma brasileira de sucesso aqui para vocês verem que não é impossível a gente conquistar o que a gente realmente sonha e que é difícil para todo mundo, não é fácil para ninguém. Para motivar vocês, a live eu vou deixar salva. A gente vai ter que encerrar agora porque vai dar 1 hora de live, a gente tem que salvar para as outras pessoas verem mais tarde. E muito obrigada, eu espero que quem não chegou no início vai poder rever a live agora e eu espero que essa conversa tenha sido muito enriquecedora para todos vocês. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Eu estou disponível para quaisquer outras perguntas que vocês tenham. Eu vou deixar meu e-mail com a Thalita, vou mandar o link do artigo para vocês lerem também. Muito obrigada pelo apoio e o que eu puder fazer para ajudar, eu tô aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.